O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 6, livro 2, Vida Espírita, Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. Começamos na 291. Além da simpatia provocada pela afinidade, os espíritos têm entre eles afetos particulares. A resposta é sim, como entre os homens, mas o laço que os une é mais forte quando da ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Não é um amor humano de encarnado para encarnado, como de uma mulher para um homem, né? E vice-versa. É um amor mais fraterno, é uma semelhança de gostos, né? Então, a atração e esse laço que os une é muito mais forte, é desprendido da matéria. A pergunta 292. Os espíritos têm entre si aversões, quer dizer, uns entre os outros se divergem nas ideias e desgostam uns dos outros. Há aversões apenas entre os espíritos impuros, e são eles que incitam entre os encarnados as inimizades e as dissensões, quer dizer, as discussões. São incitadas pelos espíritos impuros, né? Já os espíritos perfeitos, os espíritos puros não têm essa aversão um ao outro, porque já estão como espíritos puros. O 293 é a pergunta agora. Dos seres que haviam sido inimigos sobre a terra, conservam um ressentimento mútuo no mundo dos espíritos. Um conserva ao outro esse ressentimento, esse mal-estar entre os espíritos no mundo espiritual? A resposta é não. Compreendem que sua dissensão era tola e seu motivo era infantil, pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam certa animosidade até que estejam depurados. Então, os espíritos imperfeitos, espíritos, por exemplo, da terceira ordem, ainda não admitem essa situação, né? Eles podem ter essa inimizade. Se a causa dessa separação foi motivada apenas por interesses materiais, não pensarão mais no assunto, por pouco que estejam desmaterializados. Então, os espíritos que já compreendem essa situação não se importam. Se não há antipatia entre eles e o objeto da discussão não mais existir, que é a coisa material, né? Podem se rever com prazer. Tal como dois escolares que, ao chegarem à idade da razão, à idade adulta, reconhecem as infantilidades, as puerilidades das brigas que tiveram na infância, e param de se querer mal, né? Só querem o melhor, o seu bem um ao outro. A pergunta 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um ao outro é um obstáculo ao relacionamento? A resposta é sim. Ela os leva a distanciarem uns dos outros, né? A pergunta é 295. Após a morte, qual o sentimento daqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, perdoam segundo o arrependimento demonstrado, retribuir o mal com o bem. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3. Se os maus, se são maus, podem conservar ressentimentos e algumas vezes persegui-los até numa outra existência. Ou seja,
São espíritos inferiores que assim não nos perdoam e nos seguem e acabam se tornando muitas vezes obsessores, né? Deus pode permiti-lo como castigo para um ou para outro. Pergunta 296. Os afetos individuais dos espíritos são suscetíveis de alteração, podem se modificar? A resposta é não, porque não podem se enganar. Não tem mais a máscara da qual se ocultam os hipócritas. Quando no mundo dos espíritos não dá para se enganar, né? Como já vimos, os espíritos veem outros espíritos e não dá para se esconder, né? É porque seus afetos são inalteráveis quando são espíritos puros. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Então, para os espíritos do bem, é uma felicidade o seu ente querido, né? Esse amor. Na 297, os laços afetivos que dois seres manifestam na Terra perpetuam-se no mundo dos espíritos? Perdura lá no mundo dos espíritos, no mundo errante? A resposta é sim, sem dúvida, se estão fundados, né, sobre uma simpatia verdadeira, mas se as causas físicas tiveram mais influência que a simpatia, ela cessa com a causa. Se forem só prazeres mundanos, ela pode se cessar, né? Os afetos entre os espíritos são mais sólidos e mais duráveis que sobre a terra, porque não estão subordinados ao capricho dos interesses materiais e do amor ao próprio, né? Do amor próprio. Na questão 298, as almas que se uniram estão predestinadas a essa união desde a sua origem, quer dizer, desde o princípio, quando foram criadas, simples e ignorantes. Cada um de nós tem alguma parte do universo, a sua metade, a qual estará fatalmente reunida um dia. Essa é uma questão que nós perguntamos: será que estaremos juntos a uma outra metade? A resposta dos espíritos nos dá: não existe uma particular e fatal entre duas almas, né? É uma união, não existe isso, não são dois espíritos, um espírito dividido ao meio, que se separam e depois na frente vão se unir. Não é assim. A união existe entre espíritos, né? Mas em graus diferenciados, segundo a classe que ocupam e a perfeição adquirida. Quanto mais evoluídos, mais unidos serão e terão a similaridade de gostos, né? Seguirão juntos no bem. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade completa, né? Na pergunta 299, em que sentido se deve entender a palavra metade, da qual certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos, ou sua cara metade, né? A expressão é inexata desses espíritos. Se um espírito fosse a metade do outro, quando separado estaria incompleto, não seria um espírito, né? Então isso não é real. Pergunta 300. Dois espíritos num mesmo nível de empatia, uma vez reunidos, ficarão assim para a eternidade ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão unidos entre si. Refiro-me àqueles que chegaram à perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não tem mais a mesma simpatia por aqueles que deixou, a similaridade de gostos daqueles que deixou. Pergunta 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro,
ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita. A simpatia que atrai um espírito para outro espírito é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos, de suas similaridades de gostos, das suas tendências de gostos. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade, não seríamos individuais, né? A pergunta 302. A semelhança entre pensamentos e sentimentos são os fatores para criar-se a simpatia perfeita, ou também a uniformidade de conhecimentos adquiridos na igualdade dos graus de elevação. Então, a semelhança entre os pensamentos e sentimentos são fatores para criar essa simpatia perfeita. Eles também, a uniformidade dos conhecimentos adquiridos, quer dizer, essa semelhança de sentimentos são fatores para criar isso. Na igualdade dos graus de elevação. Então, quer dizer, cada grau de elevação tem sua compatibilidade de mesmos gostos, de mesmos desejos, de mesmo caminho de aperfeiçoamento, né? A pergunta 303. Os espíritos que atualmente não são simpáticos entre si podem vir-se a sê-los mais tarde, quer dizer, gostar-se, né, um do outro mais tarde? Sim, todos o serão, porque nós vimos lá que espíritos perfeitos não têm essa discrepância de sentimentos, todos se amam, né? Os espíritos o espírito que está hoje na esfera inferior, ao que se aperfeiçoar, chegará à esfera na qual o outro se encontra. Então, muitas vezes hoje tem gostos e similaridades de gostos diferentes, mas se encontrarão mais lá na frente pelo desejo do bem e como espíritos perfeitos. Seu reencontro se dará mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal a essas provas, às quais se submeterá, tiver permanecido no mesmo estado. Pergunta 303A. Dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Certamente, se um deles for indolente, né, intolerante. A teoria das metades eternas é uma alegoria que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada na linguagem comum e que não deva ser interpretada ao pé da letra. Os espíritos que se servem dela seguramente não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias necessariamente limitada e expressam os seus pensamentos segundo a linguagem utilizada durante a sua vida corporal. É necessário, portanto, rejeitar a ideia de que dois espíritos criados um para o outro deverão fatalmente reunir-se na eternidade, após terem sido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Então, quer dizer, essa ideia é apenas uma ideia que os homens encarnados fantasiam, não é real. Os espíritos, quando atingem a perfeição, têm os mesmos desejos, as mesmas simpatias para o bem, as mesmas similaridades de gosto para o bem, né? Não são metades, não são almas cortadas ao meio, separadas, e essas metades se encontrarão no futuro. Com isso, nós terminamos essa parte do capítulo, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas.